Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Martinazzi e você está no canal Recriando Linhas. Hoje eu trouxe uma aula que eu acho muito importante para quem está começando no crochê ou também quem já sabe fazer crochê. É a leitura de gráficos de crochê. Então eu decidi trazer porque sempre é bom que a gente consiga ler os gráficos. Os gráficos são uma linguagem universal e dessa forma você pode estar procurando lá na internet algum gráfico específico, seja na língua que for, o significado é o mesmo. Então você pode conseguir reproduzir várias receitas sem ter que entender do idioma. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e participe também do nosso grupo no Facebook, porque é lá que eu tiro as dúvidas que surgirem. Então, vamos para o nosso passo a passo de como ler os gráficos em crochê? Bom, então, pessoal, vamos começar desmistificando um pouco a questão de gráfico, tá? O gráfico é uma coisa simples da gente conseguir olhar e transpor para o crochê. O que precisa? Precisa a gente conhecer o que cada gráfico está pedindo. Então, o que a gente precisa? Saber o que cada símbolo desses representa, tá? Então, para isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos anotar e vocês podem fazer isso também. O que acontece? Quando nós temos um gráfico, ele vai mostrar o que você precisa fazer para desenvolver ele. O que pode aparecer? Pode aparecer uma elipse, que essa elipse significa correntinha, tá? Ou ela vai aparecer também cor e o pontinho. Pode aparecer também um pontinho preto, que esse aqui é o ponto baixíssimo. É assim que ele aparece, tá? PBX. Um sinalzinho de mais, ou também ele pode ser um X. Esse aqui é o ponto baixo, tá? Ponto baixo. Um T, que esse aqui vai ser meio ponto alto, tá? Meio ponto alto. O ponto alto, ele é um Tzinho com um tracinho. O que é esse tracinho aqui? Ele diz respeito à laçada do ponto. Então, vocês sabem que o ponto alto, ele tem uma laçada, tá? Então, esse aqui é o ponto alto. E isso aqui é o básico. Além disso, são variações que podem se apresentar. Por exemplo, o ponto picô. Como é que é o ponto picô? O ponto picô, ele é feito com 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. Esse aqui é o ponto picô. Um leque simples, ele vai se apresentar com um ponto alto, ó, é uma laçada, então é um ponto alto. 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo pontinho de base. Então, esse aqui é o leque simples. Percebam que são variações, são unificações dos pontos principais, tá? Então, um leque duplo. O leque duplo, ele vai ser 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos, tá? No mesmo ponto de base. Então, esse aqui é o leque duplo.
Por que duplo? Porque são 2 pontos altos, tá? Então, o que a gente precisa aprender? Principalmente esses pontos aqui, os pontos principais. Num gráfico plano, pode se apresentar, por exemplo, a primeira carreira de correntinhas, tá? Então, vamos desenhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí, para a gente trabalhar esses pontos aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar e vamos colocar aqui, ó, uma correntinha para subir, tá? E daí, na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto. Na próxima, vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto duplo. Por que duplo? Ó, o tracinho corresponde à laçada. Então, se tem 2 laçadas, é duplo. 3 laçadas vai ser 3 tracinhos. Vamos pegar aqui, eu estou usando um barbante número 6 com a agulha número 4. Vamos pegar aqui, vamos fazer a torção inicial para fazer a primeira correntinha. Fizemos a primeira correntinha. Quantas correntinhas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Nós fizemos aqui as 6 correntinhas. O que nós temos aqui? Uma correntinha em subida, é para fazer a próxima carreira. Então, nós vamos para dar altura, tá? Quando a correntinha aparece assim, ó, ela é para dar altura. Então, por exemplo, aqui, 3 correntinhas, ela equivale ao tamanho, tá? Ao tamanho do ponto alto. Então, quando ela está assim, uma em cima da outra, é para mostrar a altura. Então, aqui nós temos o quê? Uma correntinha para subir, tá? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós fazemos uma correntinha para subir e na próxima correntinha nós vamos fazer um ponto baixo. Como é que é o ponto baixo? Entra aqui na alcinha da corrente, puxa o fio que está vindo de trás, fica 2 alcinhas e fecha essas 2 alcinhas. Esse é o ponto baixo. Já diz o nome, ele é baixinho, né? Então, ponto baixo. Aqui nós temos meio ponto alto. O ponto alto, ele tem laçada, né? Então, o meio ponto alto também vai ter laçada. Então, nós vamos pegar a laçada na agulha, nós vamos vir na próxima correntinha, vamos entrar, puxar o fio de trás, vamos ficar com 3. Então, agora, o meio ponto alto, você tira as 3 juntas, ó. E ele vai ficar um pouquinho mais alto do que o ponto baixo. Aqui nós temos o quê? Um ponto alto. Então, vamos fazer a laçada, entrar na alcinha, puxar, vamos ficar com 3, vamos tirar as 2 primeiras e tirar as outras 2. Esse é o ponto alto. Então, aqui, nós temos a correntinha para subir, o ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto. Aqui nós temos ponto alto duplo. Duplo significa 2 laçadas. Então, pega 2 laçadas na agulha, entra na alcinha, puxa e vai tirar de 2 em 2, tá? Então, aqui você tira as 2 primeiras, tira as 2 segundas e vai tirar as outras 2 no final. Então, percebam, ó, ele fica mais alto do que o ponto alto, ele é o ponto alto duplo. Aqui nós temos ponto alto triplo, então significa que vão ser 3 laçadas, ó, 1, 2, 3. Entra na correntinha e vai também tirar de 2 em 2, tá? Então, aqui,
tira as duas primeiras, tira as outras duas, mais duas e mais duas, tá? É isso aqui. Então, o que nós temos no gráfico mostrando é isso aqui que nós fizemos, ok? O que eu quero que vocês observem também é a maneira com que a gente pega, tá? Na hora de fazer o ponto alto, que nós temos ali, ó, aqui tem o meio ponto alto, nós temos a laçada. Observem que eu não pego aqui, ó, e puxo. Não, eu deixo a agulha até um pouco deitada assim, ó. Tira duas, tira duas. Vamos fazer o outro ponto alto, ó. Pega aqui na alcinha, ó, não puxa assim, não dá muita altura, porque se você fizer isso, olha como ele fica mais alto, ó. Ele fica quase um ponto alto duplo. Então, esse tipo de observação é importante, tá? A maneira de fazer o ponto. Então, aqui nós temos, ó, pegou a laçada, pega na alcinha, puxa o fio de trás, ó, e deixa ele menor, tá? Percebam que não é assim, não é alta essa laçada primeira aqui, ó. Ela é bem só o espaço que precisa para você passar a agulha, tá? Então, aqui, ó, você pode passa dois. Outro, vamos fazer outro para vocês verem como eles ficam do mesmo tamanho, ó, tá? E passa os dois. Percebam aqui, ó, eles ficaram do mesmo tamanho. Vamos pegar um gráfico para vocês verem, tá? Esse aqui, por exemplo, esse gráfico aqui, ele é uma variação do quadradinho da vovó. Existem várias variações, ó, de quadradinhos, né? Eu vou deixar esse arquivo disponível para vocês, tá? Nós temos aqui, é um dos tipos de quadradinho da vovó. Quando aparecem correntinhas assim, que esse é um gráfico circular. Aquilo que nós fizemos antes é um gráfico plano. Então, aqui você vai trabalhar em forma de círculo, mesmo que ele seja um quadrado, você vai trabalhar em volta dele, tá? Então, aqui, ó, quando aparece assim, você tem que contar. Aqui nós temos um ponto baixíssimo, aqui nós temos o quê? A correntinha, ó, tá? Então, aqui, ó, quantas correntinhas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes é muito pequenininho e vem um númerozinho no meio, dizendo pra gente quantas correntinhas colocar, tá? Então, aqui, ó, fazemos as 5 correntinhas e fechamos com o ponto baixíssimo. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos vir para a segunda carreira. Nessa segunda carreira, para fazermos ela, nós precisamos dar altura, tá? Então, fechamos em ponto baixíssimo, nós vamos subir 3 correntinhas. Por quê? Porque ele tem que ficar na mesma altura do ponto alto. Aqui nós temos ponto alto e aqui nós temos ponto alto, tá? O que vai acontecer? Você vai subir 3 correntinhas, fazer um ponto alto, outro ponto alto. Logo em seguida veio o quê? Um intervalo de 2 correntinhas. Isso aqui vai formar um elo. Você pode fazer tanto com anel mágico quanto com correntinhas. Esses joguinhos de 3 aqui, com um intervalo entre um e outro por correntinhas, eles vão ficar dentro dessa alça, desse elo. Tá? Então, nós vamos fazer os 3 pontos, vamos fazer as correntinhas, aí vem o quê? Mais 3 pontos altos, tá? Daí, tudo dentro da alça. 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos.
duas correntinhas e encerra com ponto baixíssimo nessa primeira alcinha aqui. Então, vamos fazer e seguir o gráfico. Eu vou fazer aqui de uma cor só. Se você faz com duas cores, que vai ser o quadradinho que eu vou ensinar na bolsa para vocês, cada carreira você vai escolher uma cor para fazer. Então, você não vai ter essa subida aqui, você já vai encerrar e daí vocês vão ver isso na aula. Então, o que o gráfico está nos pedindo? São cinco correntinhas, tá? Então, vamos fazer aqui a torção para fazermos 5 correntinhas. Essa aqui conta, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós fechamos em ponto baixíssimo, ó. Vem aqui, essa aqui, vem na primeira correntinha, passa, puxa o fio lá de trás e já fecha com a outra correntinha. Esse é o ponto baixíssimo, tá? Então, agora nós precisamos o quê? Subir para a próxima carreira. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 para começar a próxima carreira, tá? Então, nós vamos pegar aqui, subir 3 correntinhas, tá pedindo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, 2 pontos altos. Esse fiozinho a gente já pode ir escondendo, tá? Então, aqui, ó, nós vamos pegar uma laçada, vamos entrar aqui no meio do círculo, ó, já passa o fiozinho aqui por trás, puxa e faz um ponto alto. São o quê? São 2 pontos altos, ó, que nós temos que fazer. Então, pega a laçada, entra no círculo e faz mais um ponto alto. Agora, nós temos intervalo de 2 correntinhas. Pode ser 2, pode ser 3. Eu gosto de fazer com 3, tá? Mas aqui nós estamos seguindo o gráfico, então vamos fazer como ela se apresenta. Então, 1, 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Depois nós temos o quê? 3 pontos altos dentro do mesmo círculo. Então, pega a laçada, entra no círculo, faz um ponto alto, 2, 3. Aqui nós fizemos o cantinho já. Essas 2 correntinhas, elas formam o cantinho do quadrado. Para quem está começando a ler gráfico, é interessante, vá cortando, sabe? Ó, fiz essas aqui, ó, fiz esse outro aqui. Então, corta assim, ó, que você elimina do gráfico que você já fez. Vai chegar um momento que não vai precisar, tá, pessoal? Então, aqui nós temos 1, 2 correntinhas. Vamos fazer o outro cantinho. 1, 2 correntinhas. Depois vem 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Tá? Então, ó, fizemos as 2 correntinhas, fizemos os 3 pontos altos. Agora, 2 correntinhas. Vamos lá. 1, 2. Depois das 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, vamos fazer. Ó, tem pouco espaço? Puxa, ó, ela anda, ela caminha. Pode ajeitar, não tem problema, tá? Um ponto alto, 2, 3 pontos altos. Fizemos aqui os 3 pontos altos e agora vamos fazer 2 correntinhas e encerrar a carreira com ponto baixíssimo. Então, aqui, 1, 2.
E agora nós vamos vir aqui, ó. Nós subimos, ó, tá vendo? 1, 2, 3 correntinhas. Estão aqui, ó. 1, 2, 3. Esse ponto baixíssimo tem que ser na primeira correntinha, tá? Então, nós vamos vir aqui e vamos achar a primeira correntinha e vamos fazer o ponto baixíssimo. Nós já temos a primeira carreira, nós já encerramos. Nós terminamos aqui, mas a subida dele está aparecendo aqui. Quando isso ocorre, vocês podem escolher fazer de outra forma, tá? Começar aqui mesmo a subida ou seguir o gráfico. Neste caso, se vocês quiserem seguir o gráfico, vocês vão, entre aspas, caminhar nos pontos para começar a subida. O que é esse caminhar nos pontos, ó? É pegar essa alcinha de trás aqui e ir fazendo ponto baixíssimo, ó, até chegar o outro lado aqui no gráfico, ó, tá? Então, aqui, ó, chegamos nesse terceiro ponto, aqui nós já vamos entrar no espaço. Por quê? Porque aqui, ó, esse lequezinho, ó, de 3, é um leque, ó, 1, 2, 3, 2 correntinhas, 1, 2, 3. É o leque, ele vai ser feito nesse meio aqui, nesse espaço que se criou do leque embaixo. Então, nós já podemos entrar aqui no espaço do leque de baixo, tá? Puxa aqui, faz o ponto baixíssimo e vamos subir agora para a próxima carreira. Então, nós vamos subir 1, 2, 3, tá? E vamos fazer no intervalo ao lado 3 pontos mais 2 pontos altos, tá? 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vamos lá. Então, aqui. 1, 2, 3. Tá aqui. 3 correntinhas. Um ponto alto, mais um ponto alto. Intervalo de 2 correntinhas e no mesmo espaço 3 pontos altos. 1, 2, 3. E aqui ficamos com o lequezinho esse aqui. Observem que nós não temos, após esse leque, nós não temos ponto algum. Então, o que vai acontecer? Nós vamos, esses 3 pontos altos aqui, do próximo leque, nós vamos pular já para esse espaço aqui, ó, tá? Que é esse aqui. Então, ó, nós não temos ponto nenhum, não temos correntinha de intervalo. Pode acontecer em alguns outros gráficos de aparecer, sim, tá? Daí você vai fazer. Tá? Que nem aqui, ó, nessa variação de gráfico, ó, ele aparece, ó, tem 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, tudo no mesmo círculo. Então, ele aparece aqui também, ó, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Mas nesse gráfico que nós estamos fazendo, ele não tem. Então, nós não vamos fazer, tá? Então, nós vamos pegar a laçada agora, é o quê? O próximo lequezinho de 3. Então, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo cantinho, tá? Que é esse aqui. Então, vamos pegar a laçada. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e no mesmo espaço 3 pontos altos. Tá? Fizemos mais um cantinho.
agora nós vamos para esse aqui, ó. Então, nós já fizemos esses aqui, fizemos as duas correntinhas, esses aqui também nós já fizemos. E agora nós vamos para o próximo cantinho fazendo. Tá vendo, pessoal, que não é difícil? Depois que vocês entram em contato com o símbolo e sabem o que cada coisa significa, tá? Eu sempre faço o quê? Quando eu vou ler um gráfico, que eu quero fazer esse gráfico, eu paro e leio o gráfico. Bom, aqui do lado eu vou colocando. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos correntinha, né? Nós temos correntinha. Nós temos o que também? Ponto alto, ponto alto. Que mais que nós temos? É correntinha e ponto alto. Temos um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, tá? Então, são esses 3 pontos que nós vamos fazer todo esse gráfico. Não existe dificuldade. Quando você sabe que isso é correntinha, isso aqui, esse T cortado com um corte só é o ponto alto e o pontinho fechado é o ponto baixíssimo, e você sabe fazer os pontos, você não tem dificuldade em representar um gráfico, tá? Então, a primeira coisa que se faz quando vai se produzir um gráfico é fazer a leitura do gráfico e a identificação de cada pontinho. Coloca a anotação do lado. Eu tenho correntinha, tenho ponto baixo e tenho ponto baixíssimo. Vamos fazer essa parte, esse cantinho aqui agora. Nós não temos correntinha de intervalo, então vamos pegar a laçada, fazer aqui o ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, intervalo de 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos para o último, então, fizemos esse aqui, fizemos esse e esse. Agora, nós vamos pegar aqui, fazer esse outro lequezinho para encerrar a carreira, tá? Com o ponto baixíssimo. Então, vamos pegar a laçada, fazer um ponto alto, 2, 3, intervalo de 2 correntinhas, 1, 2, 3. E agora nós temos o quê? O encerramento com ponto baixíssimo. Então, nós vamos vir aqui no primeiro, onde subimos as 3 correntinhas, 1, 2. Na terceira correntinha, nós puxamos o fio de trás e já fechamos na alcinha, que é o ponto baixíssimo. E nós temos a segunda carreira feitinha, tá? Então, aqui já fizemos. Aqui novamente aparece, ó. Poderia nesse gráfico aparecer também como você tem que sair daqui e vir até aqui para fazer a subida. Poderia, por exemplo, aparecer aqui, ó, ponto baixíssimo até aqui para fazer a subida, ó. Então, nem sempre o gráfico mostra tudo. Nós temos que usar da nossa experiência fazendo o crochê para pensar que ou eu começo daqui onde eu parei e subo as correntinhas para fazer a próxima, ou eu caminho com pontos baixíssimos para seguir o gráfico. Então, vamos caminhar, tá? Pegando a alcinha aqui de trás. Por que a alcinha de trás? Para não aparecer aqui na frente, tá? Então, aqui, ó, ponto baixíssimo, nós estamos caminhando, ó. E aqui, quando chega aqui já no espaço, nós podemos fazer um ponto baixíssimo assim. Agora, aqui nós vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vamos seguir
novamente fazendo em cada cantinho, vamos fazer o lequezinho triplo, tá? Triplo por quê? Porque são 3 pontos altos e aqui continua sem nenhum intervalo, tá? De outro ponto, de correntinha, no caso. Então, vamos só subir um, aí vem pro espacinho, ó. Tá vendo? Deixa eu virar aqui para vocês. Vocês também podem virar como quiserem, ó. Fizemos esse, fizemos esse, fizemos esse. Agora, nós vamos vir pro intervalo da carreira anterior, para fazer esses 3 pontos altos, tá? Nós vamos fazer nesse intervalinho. Onde é que tá o intervalinho? Tá aqui, ó. Entre um bloquinho e o outro tem um espaço. É nesse espaço que nós vamos colocar. Então, pega a laçada e faz. Faz o quê? 3 pontos altos. É o que tá pedindo. Tá? Olha aqui. Fizemos esse aqui, vamos agora pro cantinho. Ó, nós estamos no cantinho. Então, aqui no canto nós sabemos que vai ter o leque. Então, aqui nós vamos pegar e vamos colocar aqui, ó. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E esse nós já fizemos, tá? Então, aqui. Aqui no meinho dos 2 blocos, 3 pontos altos. E vamos encerrar a carreira aqui com o ponto baixíssimo. Conta 1, 2, 3 e faz o ponto baixíssimo, tá? Então, nada mais é, ó, aqui nesse gráfico ainda teríamos mais uma volta para dar, assim como vocês podem aumentar o quanto vocês quiserem, tá? Por que que aqui fica diferente, ó? Porque cada carreira ela escolheu de fazer uma cor. Então, quando você usa uma cor só, ele vai ficar esse padrão. Quando você quer o padrão que apareça melhor, ó, que nem eu tenho aqui, ó, eu escolhi fazer o quê? O centro de uma cor, aí a segunda carreira eu fiz de outra cor, a terceira eu fiz de outra e o encerramento eu fiz com a mesma cor, eu repeti, tá? Quando você escolhe vários padrões, ó, aqui também eu mudei as cores, ó. No centro eu coloquei cor diferente, aqui também, mas encerrei com a mesma cor, porque na hora da costura vai ficar melhor. Aqui também, ó, fiz outro padrão também, tá?
Esse aqui são os quadradinhos que eu vou disponibilizar para vocês a bolsa que eu tô fazendo. Vamos olhar a diferença de um para outro. O que eu quero que vocês observem, ó, tá? Esse aqui é uma variação do quadradinho da vovó. Aqui nós temos o quê? Início de correntinhas. Quando aparecer esse símbolo aqui, ó, tá? Esse símbolo é o anel mágico, tá? Vocês também podem fazer com correntinha. Quem não quer fazer o anel mágico, pode fazer com correntinha. Então, aqui, ó, qual é a diferença? Nós temos a subida com 3 correntinhas, um ponto alto, um ponto alto. Aqui nós temos o quê? A subida com 3 correntinhas, um ponto alto, um intervalo de correntinha e mais 2 pontos altos. São bloquinhos de 4 com intervalo de uma correntinha. Aqui nós temos o canto feito com 3 correntinhas. Aqui nós temos o canto feito com 2 correntinhas. E nós temos os bloquinhos feitos de 3, ó. Aqui também são 3 pontos altos, separados por 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. Só que quando vem para cá, nesse daqui, nós temos o quê? O bloquinho de 3, tá? Aqui não, aqui nós temos um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no intervalo que tinha abaixo, ó, que foi feito uma correntinha. Entende? Então, o que acontece? O resultado também é diferente. Essa que é a graça do gráfico. Você pode fazer várias peças diferentes, quase com a mesma receita, mas tem uma modificação. E neste gráfico, as subidas, elas estão próximas, ó. Ao contrário deste outro que nós precisamos caminhar para subir, certo? Então, isso tudo são coisas, são modificações que se apresentam, tá? Nós temos aqui, ó, esses outros gráficos aqui, todos são quadradinhos, tá? Eu vou deixar disponível o arquivo no grupo do Facebook, tá? Então, não perde. Entra lá para pegar os gráficos de vocês e também para participar do nosso grupo. Olha, nós temos uma infinidade de coisas que nós podemos fazer, os quadrados diferentes, ó, e que se apresentam. Então, aqui, ó, nós temos esse começa com o círculo mágico, esses são correntinhas, esse aqui também, ó. Tem vários, a maioria são correntinhas, tá? Aqui nós temos mais, ó. São vários que vocês podem fazer e treinar. Observem esse gráfico aqui, ó. Ele começa aqui, você vai até a segunda carreira e aí você vai trabalhando dessa forma, ó. Olha a subida aqui, ó. Até chegar aqui, ó, na última carreira, e aí você faz a volta toda com ele. E daí a florzinha fica no cantinho, tá? Então, isso, gráfico é muito legal, gente. Eu acho que vale a pena a gente aprender a ler gráfico. Porque depois que você souber ler gráfico, você mesmo pode desenvolver a tua peça e desenhar o teu gráfico, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvida, vocês podem me chamar lá no nosso grupo do Facebook, tá? Que eu vou ter o maior prazer de responder as dúvidas de vocês, né? E mão na massa. Agora é imprimir o gráfico, fazer a leitura e colocar em prática. Escolham aí o gráfico que vocês querem fazer e colocar em prática a leitura do gráfico e a feitura do mesmo. Tá certo? Então, ficou tudo entendido? Já estão lendo gráficos? Gente, não é nada difícil ler gráfico em crochê. Eu comecei fazendo crochê olhando nas revistas.
E claro que a minha avó, que foi quem me ensinou mesmo os primeiros pontinhos, foi ela responsável por me ensinar a parte prática. Mas depois que eu entendi o que cada ponto simbolizava, então eu comecei a partir direto para as revistas e tirar os gráficos. Inclusive, até hoje, ela reclama que ela não sabe ler gráfico em crochê. Então, agora que eu fiz a aula, vou passar para ela também, porque a gente está sempre aprendendo, né? Assim é a graça da vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se ficou dúvida, tirem comigo lá no grupo do Facebook. O link vai estar abaixo para vocês se inscreverem e quem não é ainda inscrito no canal, se inscreva. Por hoje é só e até a nossa próxima aula.